Padre Flávio Jorge Miguel Júnior conosco aqui no Jornal da Band. Padre, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco aqui, sempre um prazer recebê-lo. E claro que a gente sempre gosta, né, da presença do senhor falando de coisas boas a respeito da Santa Casa. Boa noite. Boa noite, Paulo, Castor, toda a bancada que está aqui na nossa Band FM. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né, todos que nos acompanham aí pelo YouTube, pela rádio, pelas redes sociais, e podermos partilhar um pouco sobre o trabalho do hospital do povo sorocabano, que é a Santa Casa, né? É a maior e mais antiga instituição da cidade. São 220 anos este ano. Padre, tentar traçar uma linha do tempo aqui. O senhor está há quanto tempo administrando a Santa Casa de Sorocaba? Nós assumimos praticamente em 2017, vai fazer agora, então, mês que vem, 6 anos, né? Apesar que começamos a fazer parte no ano de 2016, no final do segundo semestre, quando a Irmandade ela foi, então, preparada para ser devolvida após a requisição do governo municipal diante dos problemas que existiam na época. Perfeito. Então, nós lembramos dos problemas, enfim, a situação da Santa Casa. E quando eu falo para a gente traçar aí uma linha do tempo, é justamente por isso. São 6 anos de uma nova administração. Se o senhor pudesse pontuar aquilo que o senhor recebeu, aquilo que nesses 6 anos o senhor conseguiu concluir ali, eu vou até utilizar um termo aqui, aos trancos e barrancos, que a gente sabe da necessidade financeira da Santa Casa, mas melhorou e melhorou muito. Mas eu gostaria que o senhor falasse, pontuasse aquilo que o senhor recebeu até os dias de hoje, todas as melhorias que foram feitas na Santa Casa. Veja bem, nós fomos preparados para isso. Eu não sou um padre, apesar de ter 3 faculdades, pós-graduação, eu não fui capacitado como padre para trabalhar à frente de um hospital. Para ser um gestor, o senhor diz. Exatamente. Porque, por exemplo, dentro da Igreja Católica, nós temos padres que têm um carisma e uma preparação própria para a administração hospitalar. Por exemplo, os padres de várias congregações, por exemplo, os padres camelianos, né? Tanto é que tem o Hospital São Camilo, muito forte, sim, em São Paulo, com muitos hospitais no Brasil. Pois bem, mas foi um chamado que nós recebemos, porque em 2016 foi o ano da misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II. E ele pediu então de que cada diocese erigisse um monumento à Divina Misericórdia. E naquele exato momento histórico, a Santa Casa estava em frangalhos, né? Inclusive o deputado Vitão do Cachorrão dá o testemunho que ele foi lá gravar em frente ao hospital, não tinha papel higiênico, o almoço era servido em copinho de plástico, faltava tudo, o hospital estava totalmente destruído, uma situação caótica, né, bem problemática. Então, num primeiro momento, eu achei que o papel da igreja seria simplesmente ajudar diante do caos que ali estava. Nós não tínhamos, em um primeiro momento, pretensão de assumir o hospital. Em seguida, com o passar dos meses, e especialmente quando inicia o governo Crespo, em 2017, o Conselho de Administração me torna presidente daquele conselho. E aí sim, foi despertando por parte da igreja a necessidade de poder ver estar à frente da Santa Casa. Obviamente que uma situação muito complexa, porque o hospital possuía 140 milhões de dívidas. Não eram 50 milhões, que se falava muito na época em 50 milhões. Hoje, a gente sabe toda a história e tudo o que aconteceu. Na verdade, nós pegamos... valor muito superior do que a receita do hospital. Exatamente, 140 milhões de dívidas. Então, uma dívida impagável, um hospital quebrado, um hospital que não tinha nem a topografia dele, a planta do hospital, não se tinha nem na prefeitura, a VCB, não tinha nada. Os equipamentos todos parados, emprestados, eram alugados, o hospital destruído, do ponto de vista técnico, humano. Então, inclusive, uma situação... centro cirúrgico sem ar-condicionado. Exatamente. Os médicos operavam, imagine com esse calor como hoje, né? Fazendo 30 e poucos graus, amanhã talvez chegue até os 33, 34 é a previsão, e o centro cirúrgico não tinha ar-condicionado, estava tudo quebrado. Então, é uma situação muito difícil.
E daí naquele ano de setembro, então ninguém queria assumir o hospital, porque era uma bomba, e é uma bomba ainda, mas era muito mais grave a situação. Então nós assumimos com muita humildade, sabendo de que era o próprio Senhor ouvindo o clamor dos pobres, como está no Antigo Testamento, né? Os hebreus eram escravos lá no Egito, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz dos pobres. Deus ouviu o clamor dos que sofriam. E ele então enviou Moisés para libertá-los da escravidão. Então é esse o papel da igreja. A Santa Casa não é um patrimônio da Igreja Católica, nem minha. Ela é um patrimônio do povo sorocabano. Repito, é uma entidade de mais de 200 anos, né, que já passou por tantas fases na nossa cidade. E ao longo dos anos a gente foi administrando, renegociando as dívidas, tanto é que dos 140 milhões hoje, a nossa dívida é por volta de 50 milhões. Então nós já reduzimos mais de 60% daquela dívida, principalmente com os bancos, renegociações, pagando aos pouquinhos quem pode, mas ainda existe uma série de processos antigos, né? Processos trabalhistas, mais de 14 milhões, fornecedores daquela época. Graças a Deus, desses 6 anos que eu estou à frente, está sendo gravado aqui no YouTube. Ficaria feio alguém vir ao ar e desmentir o padre. Pegaria mal a mim, a pessoa pública, e ao hospital, a Irmandade. No nosso tempo não temos... me mostrem quando foi, nos últimos 6 anos, que não pagamos algum fornecedor, que não pagamos açougue, que não pagamos supermercado, laboratório, insumos, remédios, água, luz, funcionários, equipe médica. Então, nós estamos fazendo uma gestão, com a graça de Deus, muito boa ao longo de 6 anos, mas nós herdamos um CNPJ podre, não tem outra palavra, podre, contaminado, endividado, vamos dizer assim, que nos causam muito sofrimento ainda, até os dias de hoje. Não é fácil, né? É uma situação muito complexa, mas cada dia é um milagre. A Santa Casa, ela é um milagre de Deus, porque já era para o hospital ter pego fogo, já era para ter explodido, já era para ter quebrado, aliás, era o sonho de muita gente, né? Porque a desgraça faz parte do jogo, quer político, quer econômico, quer do império, né? Então há muitos interesses, alguns não tão obscuros assim, como dizia Jânio Quadros. Mas nós estamos com muita, repito, humildade. Então reduzimos a dívida, estamos aí fazendo negociações para reduzir mais ainda. Sonhamos em um dia, e vamos, com a graça de Deus, conseguir quitar todas as dívidas. Já fizemos 30% de AVCB do hospital. Criamos o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, trocamos quase todos os aparelhos hospitalares que eram obsoletos da década de 60, de 70, mesa cirúrgico, arco cirúrgico. Ou seja, aí já estamos falando de investimento. Investimentos. E isso, alguém poderia falar, mas em vez de fazer isso, por que um pagava dívidas com isso? Porque são emendas parlamentares. Não existe emenda de deputados, nem que eu consiga de Brasília para pagar dívida. É impossível. Como é que o padre não queira? A lei não me permite. Porque daí vem ainda uma plateia, às vezes, de sensacionalistas, né? Com esse discurso, por que então com esse dinheiro, com reformas, com construções, o senhor não paga o restante da dívida? Porque eu não posso. A emenda, ela é carimbada, ela é para custeio, né? O dinheiro que nós recebemos do governo federal, estadual e municipal, elas são carimbadas. Então, por exemplo, o dinheiro para fazer determinado número de procedimentos cirúrgicos, de radioterapia, de cirurgias ortopédicas. Não é assim um dinheiro que é livre e eu faço o que me dá na cabeça. Eu tenho metas a serem cumpridas, que são estabelecidas quer pelo governo federal, quer pelo Plano São Paulo, que é o Mais Santas Casas, quer pelo governo municipal, né, onde tem a fiscalização, tem que cumprir as metas. Então, ao longo dos anos, nós estamos fazendo uma série de reformas estruturais, né, os quartos muito velhos, podres, literalmente podres, esgoto novo, hidráulica nova, elétrica nova, tudo tem que ser novo, porque não dá para aproveitar. Mas com a graça de Deus, nós estamos aí pedra por pedra, como dizia São Francisco de Assis, pedra por pedra, reconstruindo esse hospital, que, insisto, é patrimônio de todos nós, sorocabanos. Agora, padre, o que a gente percebe também, e essa é
conquista do senhor é que o senhor goza de muita credibilidade. Claro que o senhor tem competência enquanto gestor, acabou de nos explicar aqui que caiu meio que de paraquedas, mas o senhor faz uma administração que é muito bem avaliada. Mas a questão da credibilidade, até pela sua formação, enfim, isso também não o ajuda com relação a todo esse processo administrativo, porque agora as pessoas olham, é o padre Flávio que está na gestão. Então, até por parte talvez dos próprios políticos, muitas emendas parlamentares, todos os políticos que sentam nessa mesma cadeira falam, olha, eu reservei uma emenda para a Santa Casa, quase praticamente todos os políticos da nossa região. Então, essa é uma questão importante também, essa credibilidade do senhor? Sem dúvida, porque a credibilidade, primeiro ponto, a credibilidade eu entendo como também uma força atrativa. Ninguém quer estar do lado de pessoas corruptas. Ninguém quer investir dinheiro numa instituição onde o dinheiro não vai ser bem empregado, né? Quer dizer, o deputado, principalmente, quer estadual, quer federal, ele quando ele traz o investimento de Brasília ou do Palácio dos Bandeirantes, né, portanto, a emenda paulista, ele quer um retorno para o seu eleitorado de que aquele recurso está sendo bem empregado e uma prestação de contas. A mesma coisa os nossos vereadores, o nosso prefeito. Então, a credibilidade, primeiro, tem essa questão de um retorno por parte das autoridades. Então, isso abre muitas portas para nós. O segundo ponto é uma questão deu nome espiritual, de energia, quer dizer, o bem atrai o bem. Se tem carniça, ajunta os abutres. Se você tiver alimento, ração sadia, vem os pássaros belos que cantam bonito, né? Então, obviamente, minha avó dizia, quem com porco se ajunta, lavagem come. Onde existe corrupção, lavagem de dinheiro, falta de humanização, golpe, estelionato, desvio de verba pública, é castelo de areia, mais cedo ou mais tarde cai a casa, as coisas vêm, né? Jesus mesmo diz, não tem nada que está oculto que não venha às claras, e as coisas vêm às claras. Pode demorar um dia, um ano, vai aparecer. O que começou errado, pode terminar certo, é uma lei da natureza. Então, essa credibilidade significa não de que a Irmandade da Santa Casa ela está ilesa de ter nos seus membros equívocos e erros, porque nós somos humanos e nós erramos em gestão, em algumas estratégias, e isso é bom porque nos causa humildade. Mas, graças a Deus, eu posso dizer de que a transparência do hospital, né, o nosso portal de transparência que está aí no site, tudo isso gera uma credibilidade, e essa credibilidade não somente por parte da classe política, da população que colabora, dos empresários que investem dinheiro no hospital, né, que querem fazer parte, ajudando a reconstruir o hospital, agora o Hospital do Câncer também. Então, credibilidade atrai verbas. Credibilidade atrai gente do bem. O bem atrai o bem. O mal atrai o mal. Não tem como a gente ter uma instituição corrupta e termos pessoas do bem querendo fazer parte dela. 18h24, conosco aqui, Jornal da Band, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior conosco, gestor da Santa Casa, Adriano Castor. Pois não, Padre, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Band, prazer imenso falar com o senhor mais uma vez. Obrigado, Castor. Ô, Padre, o senhor, numa das respostas, o senhor falou que tem que bater metas que são de cirurgias, que tem que vir, que são dinheiro investido do governo federal e do governo estadual. A minha pergunta, meu questionamento seria, o senhor trabalha numa velocidade, vou usar esse termo, o senhor trabalha numa velocidade. Às vezes, a velocidade dessas cirurgias que tem que chegar para o hospital executar essas metas, ela é mais lenta da velocidade que o senhor trabalha? O que eu quero dizer com isso? Porque elas têm que passar por uma vaga, a vaga tem que ser destinada ao hospital, e aí o hospital vai ter que ir lá e fazer a cirurgia, executar a cirurgia. Às vezes essas vagas não demoram demais para o senhor poder executar o trabalho? Veja, nós tínhamos muito esse problema com o Hospital do Câncer Divina Misericórdia. Faz um ano que nós conseguimos, né, através do Plano São Paulo, para que aqueles que estão nos acompanhando, a gente quer deixar bem claro o seguinte, só nessa parte da oncologia, a gente fala alta complexidade, são R$ 2 milhões por mês, 700 mil do governo federal
e 1.200.000 do governo, 1.300.000 do governo estadual. É verdade que nesses 2 milhões tem um pouquinho, mas é tão insignificante para ortopedia de alta complexidade e para neuro de alta complexidade. Tanto é que a neuro a gente tem que fazer 3 cirurgias neurológicas, né, para cumprir a meta. A ortopédica a gente explode porque não tem como, vem muito pela emergência, fêmur quebrado que é alta complexidade. Então a gente fatura mais de 100, 120 mil reais a mais por mês. Nos dá prejuízo para o hospital, inclusive nesse sentido, né? Quando nós começamos o Hospital do Câncer, por causa da velocidade, porque se você, o SUS ele dá certo, é só não roubar. Se você não roubar o sistema de saúde, ele tem tudo para funcionar. Então, como não há roubo, e pelo contrário, cumprimos todas as metas, nós fomos uma velocidade tão rápida que os 48 municípios não deram conta de acompanhar a Santa Casa. Então chegou uma época, por exemplo, de agosto, por exemplo, do ano passado, eu tenho todos os prints de tela, eu oferecer vagas para pacientes com câncer de mama, iam ter nos 48 municípios. Eu não estou falando de Sorocaba, eu estou falando de 2,5 milhões de habitantes. Então a nossa produção foi tão rápida, tão acelerada, que a burocracia das cidades, através das secretarias municipais de saúde, não acompanharam o hospital. Aí eu fiz um apelo, inclusive aqui na Band na época, fiz um apelo em outras rádios, Cruzeiro FM e tantas outras, e o apelo foi ouvido. E hoje nós não temos mais essa situação. As pessoas elas são logo encaminhadas. Quando o vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin, esteve aqui em Sorocaba há umas 3 semanas, eu encontrei com vários prefeitos ali da região. E eu fazia questão, até achou graça, estava do meu lado a vereadora Yara Bernardi, porque eu ia perguntando para cada um, olha, na sua cidade, quero saber, tem fila aí para pacientes oncológicos? Não, padre. Perguntei para o prefeito de Salto, perguntei para o prefeito Piedade, perguntei para o prefeito, que eu digo de Salto, do lado de Itu. Depois tem o prefeito também, o Muarum, né, que é outra Salto aqui, Pirapora. E assim, consecutivamente, para todos os prefeitos, eu fui perguntando, tem pacientes esperando? Não, está sendo muito ágil. A pessoa, o munícipe entra na rede Hebe Camargo, que é a rede do Estado, e logo ela inicia o seu tratamento de câncer. Então hoje, Castor, nós não temos mais essa demora, graças a Deus. Mas a gente teve que fazer, Paulo, uma chamada para poder realmente as prefeituras agilizarem, por uma questão burocrática de inserir os pacientes na rede Hebe Camargo. Padre, são muitos questionamentos. O senhor dá muita audiência para nós aqui, isso é muito bom. Vou tentar pensar 3 aqui rapidinho, que o senhor respondesse para a gente. Tem 2, 3 questionamentos aqui, mais ou menos, só para a gente poder pontuar. O ouvinte diz o seguinte, primeiro atendimento, esses postos de saúde da prefeitura, que tem em diversas regiões da cidade, ok? Então, o paciente chega lá com qualquer tipo de problema, enfim, e aí nota-se que ele precisa ser levado a um hospital, né? Então ele precisa ser levado, geralmente, para a Santa Casa de Sorocaba. Como é essa questão dessas vagas? Enfim, essa é uma outra luta, porque o ouvinte aqui fala o seguinte, que a mãe dele precisou de um atendimento, ele estava num dos pés da cidade, e quase mais de 48 horas para conseguir uma vaga em hospital. Isso, de fato, acontece? Acontece, porque é chamado o CROSS, né? É uma fila que existe. Como que era antigamente? Antigamente não existia o CROSS. Então, antigamente, o hospital ele tinha uma, aspas, autonomia de escolher o paciente. Isso estava errado e dava muitos problemas porque existia o apadrinhamento. Isso. Tanto é de que o Ministério Público, não só em outras cidades, mas aqui em Sorocaba, fez a denúncia de fura-fila. Então vamos supor, alguém é amigo do padre, então esse eu vou colocar lá para ser operado na frente. Esse é amigo do Castor, fala, me liga, eu coloco para ser operado. Isso é desonesto. Só uma observação, no início, talvez, ou até hoje, o telefone do senhor toca bastante sobre isso. Muito, direto. Mas veja, ainda que eu quisesse, eu não consigo. E é bom que exista esse sistema, porque ele me blinda e me protege. Por quê? Porque quando a pessoa vai para uma UPH, uma UPA, ela fica ali esperando uma fila. A Santa Casa não tem vaga? Tem. Tem dia que eu ofereço 40.
50 vagas para a cidade. Só que não dá conta. Por quê? Porque vamos supor que essa pessoa tenha uma mãe que está na UPA do Éden. Estou dando um exemplo. Vai falar, puxa, não tem vaga na Santa Casa? Não é isso. A vaga eu tenho, mas eu vou oferecendo as vagas. Então eu ofereço vaga de UTI, eu ofereço as vagas clínicas, as vagas cirúrgicas, eu vou oferecendo. O médico da regulação municipal, ele está diante de uma tela de computador, com critérios médicos, sim, confiando no que escreveu o médico daquela unidade pré-hospitalar, e ele fica então regulando. Então eu ofereci 50, né? Desses 50, por exemplo, foram 10 para UTI. Quem que vai escolher? São esses médicos. Então tem 2 pessoas esperando na UPA do Éden, tem 4 esperando na UPH da Zona Norte, tem mais 2 esperando na UPH da Zona Oeste, tem mais 3 esperando na UPH da Zona Leste, tem mais 2 lá no Laranjeiras. Enfim, vocês já entenderam. Um fecha a conta. Em que sentido? No sentido de que, por mais que o hospital ofereça, existe aí e vai girando os leitos, acaba não dando conta. É verdade que alguns tipos de leito de hospital, eles são, o giro deles são mais lentos. Por exemplo, UTI. Ninguém entra numa UTI para ficar um dia. Geralmente uma pessoa que está na UTI, que é a unidade de tratamento intensivo, é uma alta complexidade, geralmente a média de permanência é de 3 a 6 dias. Ninguém fica um dia, a não ser aquele paciente idoso que às vezes fez uma cirurgia, por exemplo, de fêmur, e ele fica ali só como observação para ver se ele não vai desestabilizar, né? Então, aí tudo bem. Pode acontecer por segurança do paciente. Mas a maior parte dos casos, eles ficam vários dias. Portanto, o giro ele é um pouco mais lento. Já, por exemplo, a parte da enfermaria 1 do hospital, que é a cirúrgica, ela roda muito mais rápido, porque são, no máximo, a média de 2 a 3 dias. Né? O clínico já é um pouquinho mais lento também, porque são os mais idosos, são pacientes, às vezes, com problemas de pneumonia, de infecções, ou pessoas que estão com tuberculose, ou pessoas que estão com AVC, tiveram um AVC, enfim, problemas respiratórios, vasculares. Então, requer também um cuidado maior e um maior tempo de hospitalização. Perfeito. Castor, mais algum detalhe? Só queria agradecer a presença do Padre Flávio. Eu só queria que eu falasse a respeito do selo dos 220 anos da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, que foram comemorados no último dia 18, foi isso? Exatamente, né? No último dia 18 nós fizemos o lançamento do selo, né? Na presença de toda a Irmandade, né? O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Prefeito, o nosso Arcebispo Dom Júlio Endiacamini, que é o moderador da Santa Casa, todos os gerentes, coordenadores e líderes estavam lá, onde nós fizemos o lançamento. Por que um lançamento se a festa é dia 8 de dezembro, onde Santa Casa vai comemorar 220 anos? Porque vão ser 5 meses de preparação para celebrarmos 220 anos, não é toda a instituição. Merece esse tempo. Exato, né? Eu desconheço outra instituição em Sorocaba que tenha 220 anos. A própria Arquidiocese de Sorocaba, o ano que vem, completa 100 anos de existência. Então a Santa Casa é a instituição mais antiga, ela é patrimônio do povo sorocabano, como eu sempre insisto, é o hospital do povo sorocabano. É o nosso hospital tão querido. Então é uma preparação, esses 5 meses, onde vamos ter aí uma série de, com a graça de Deus, de inaugurações de novas alas no hospital, de recebimento de novos equipamentos hospitalares que foram pleiteados, estamos aí lutando. Então, teremos missas, teremos celebrações ecumênicas, né? Também uma série de atividades para comemorarmos esses 220 anos da Santa Casa de Misericórdia. Padre, 30 segundos, 2 questionamentos eu preciso fazer. Um é do Álvaro Santana e o outro também aqui é da Aparecida Romão. 2 questionamentos tranquilos. O primeiro, sobre a Covid-19, o senhor foi vacinado, enfim, o senhor incentivou a vacinação, como várias outras pessoas incentivaram. O senhor como gestor, um padre, enfim, o senhor foi muito criticado. Como é que o senhor conviveu com isso naquele momento? Foram momentos difíceis e de muita perseguição, ameaça de morte, inclusive. Eu não gosto de falar muito, mas
É a verdade, tive que ir até a delegacia, fazer boletim de Identificou ocorrência. essas ameaças ou não? Não, ficou em segredo de justiça. Algumas coisas caminharam, outras não, né? Foi até para o GAECO de São Paulo, enfim. Mas foi todo tipo de ataques, de calúnia, de fake news, desde que... Tudo para nos desestruturar, né? Que a gente não estava dando a hidroxicloroquina, que a gente estava matando a população. A gente sabe que não faz efeito. Pelo contrário, né? Muitas pessoas que tomaram hidroxicloroquina em exagero tiveram hepatite medicamentosa várias, acabaram com o fígado, né? Com um remédio ineficaz. Então, padre comunista, esquerdista, quer dizer, eu não sou comunista, nunca fui, apesar que essa gente é tão limitada que ela nem sabe o que é o comunismo, né? Onde tudo é do Estado e não tem a propriedade privada. Eu não acredito nesse modelo econômico do comunismo. Aliás, o próprio sistema comunista não deu certo. Mas então esses ataques de esquerdista, de comunista, cada pessoa que morria por Covid a gente ganhava R$8.000, o hospital estava vazio, era uma mentira. Então, muita fake news, né? Muita fake news, vocês da imprensa também, né? Foram atacados demais, né? Toda a imprensa, não todo, porque as pessoas, é o negacionismo, não aceitaram. Então foi muito difícil, não foi fácil não. Padre, para fechar, a última, que eu estou em cima do horário aqui, ano que vem é ano eleitoral municipal. O padre Flávio é um pré-candidato, isso jamais irá acontecer? Jamais irá acontecer por um único motivo, de que a Igreja Católica ela já teve a experiência de ter padres envolvidos em partidos políticos, e foi péssimo para a Igreja Católica. E acredito que às vezes seja muito mal também para as igrejas evangélicas. Mas não me cabe... Mas tem bastante, né? Sim, mas não me cabe tecer isso. O tempo mostrará. Para a Igreja Católica, eu posso falar da minha igreja, a católica foi péssimo para nós. Foi péssimo. A história diz isso, é claro. A igreja está envolvida com política partidária, não é saudável. Divide igreja. Eu divido. Eu tenho todas as tendências na minha missa. Eu não posso dividir o povo de Deus. Eu sou padre, então... O senhor tem todas as tendências e assim, o senhor tem... muitos que adoram ser fotografados ao seu lado. Mas merecem, porque se um político colabora com o hospital, sim, e ele ajuda a Santa Casa, ele merece ser reeleito. Se ele ajuda a saúde pública, se ele traz verbas, eu faço questão de testemunhar aqueles, Paulo, que trazem as suas emendas, porque senão o político ele precisa desse retorno também. A população precisa saber aqueles que apoiam o hospital e aqueles que estão lutando pela saúde pública. Agora, a igreja ela não pode se envolver em política partidária, porque um padre ser prefeito, um padre ser vereador, deputado, ele é obrigado a deixar o ministério. É a mesma coisa que falasse que o senhor tem que deixar a sua esposa para seguir aquilo. Não vai deixar, se ama a esposa. Eu amo a igreja, então a condição que a igreja coloca, que a Igreja Católica coloca, é que eu teria que deixar de ser padre. Isso jamais vai acontecer. Eu vou ficar padre até o final da minha vida. Eu amo o sacerdócio, amo o altar, celebrar a missa, oferecer o santo sacrifício pelo povo de Deus, ministrar os sacramentos, pregar a palavra de Deus e servir. Há muitas formas de viver a cidadania. Uma delas é do jeito que eu estou, não precisa ser político partidário. Agora, leigos e leigas da minha paróquia, do Santuário São Judas, eu faço votos que se candidatem. Então aí a igreja apoia. Mas leigos, padre na política, não. Legal. 18h40, agradecendo aqui a participação, padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, hoje gentilmente conosco aqui no Jornal da Band.